Estamos de volta com o Jornal da Sucesso. Hoje uma pauta aqui jornalística para trazer as versões do que está ocorrendo em Jaraguá. Essa questão do consignado começou no final de semana. A gente só repassando mais uma vez o assunto para os nossos ouvintes. Houve um débito na conta dos funcionários, reunião com o Ministério Público, a Câmara Municipal se posicionou. Hoje o doutor Everaldo também falando conosco e com a imprensa, deu algumas declarações fortes, né? Até falando da gestão do prefeito Zilomar. E o prefeito está aqui conosco para trazer, evidentemente, o jornalista da Rádio Sucesso sempre ouve os dois lados da moeda, e a gente ouvir a partir de agora o prefeito Zilomar, que vai dar as explicações por parte da prefeitura. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao nosso jornalismo mais uma vez. Boa tarde, Harilton. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sucesso. Cumprimentar aqui os nossos secretários Wilson, a primeira-dama Rúbia e também o nosso procurador-geral do município, doutor Euclides Neto. Cumprimentar todos vocês, o Orlando, que acaba de chegar, e cumprimentar todos vocês aqui da Rádio Sucesso e os ouvintes. Prefeito, ontem houve alguma solução vamos começar por essa parte, houve alguma solução concreta para o servidor público que teve esse débito em conta? Eu estou fazendo essa pergunta porque o Henrique, que é o líder do senhor na Câmara Municipal, trouxe a informação que houve uma videoconferência e que teria tido uma solução para a questão do consignado com o devido estorno para a conta do servidor público. Foi isso mesmo? Isso mesmo, Harilton. Nós havíamos feito um pedido para o banco de prazo para a gente solucionar a questão dos consignados. Para você ter uma ideia, Harilton, o consignado de março desse ano, nós fizemos o depósito em conta para que fosse debitado o consignado. O que aconteceu? Infelizmente, por gestões anteriores, uma ação do Ministério Público Federal Trabalhista, foi bloqueado o dinheiro na conta, 117 mil reais. Ou seja, o dinheiro que nós depositamos de março para debitar o consignado, debitou por uma penhora online de uma ação do Ministério Público Federal de gestões anteriores. Como nós não tínhamos o recurso suficiente para quitar, porque, ao meu entender, né, o crime, ele procede de de R$1.000 e também de R$1 milhão, é o mesmo. A gente não pode ter essa forma de pensar. E tanto é que o Bradesco apresentou consignados de janeiro, fevereiro e março até de 2015, que ainda consta em aberto. Ou seja, pela falta de recurso e as dificuldades financeiras, até porque, por nosso entendimento, o pedido de prazo que foi feito pelo nosso município também já foi feito pelo Estado de Goiás, foi feito por outros municípios e às vezes, na grande maioria, até concedido. E por que a gente faz isso? Sabendo que não podemos deixar de pagar empréstimos consignados, a gente sabe que isso é apropriação em débito, que isso é crime, que a gente não pode fazer isso. Não porque a gente não está desviando, a gente não está depositando dinheiro e que pagou o servidor. Essa é uma pergunta curiosa. Debitado do funcionário, e por que não consegue repassar para o banco, prefeito? Só para concluir. E aí a gente pediu esse prazo e a resposta só chegou no dia 28, que foi na semana passada. Desse dia para cá, a nossa vida pública e até pessoal, na questão de preocupação, tanto minha quanto do secretário, de toda a nossa administração, virou um transtorno, porque o banco respondeu que não poderia dar o prazo. Quando ele respondeu, nós tomamos a decisão de usar todos os recursos e quitar tudo. O que aconteceu? À noite, no outro dia, nós ficamos sabendo que debitou o mês de junho, que ainda, diante da lei orgânica, nós nem pagamos ainda os servidores, que nós temos até o dia 10, e debitou o mês de junho na conta, são mais de 800 contratos. Você imagina o transtorno que isso gerou. Qual que foi a nossa primeira atitude? Eu corri para Goiânia, para Anápolis, para tentar ajustar com o banco, porque até para a gente fazer essa devolução para o servidor, tinha uma certa dificuldade. Ficou aqui o doutor Wilson, mas o doutor Euclides Neto conseguiram marcar uma audiência com o doutor Everaldo, porque o transtorno aconteceu, a gente sabia que ia chegar até ele.
E nesse período, graças a Deus, a gente tem aqui até que ressaltar esse diálogo que está havendo, é muito importante isso, porque se não ouvir as partes, a sociedade, o servidor, a imprensa, os vereadores, eles podem ter uma interpretação dos fatos que são divulgados, talvez de maneira incorreta. Então a gente precisa ouvir os lados para entender melhor. Diante disso, eu estava em Goiânia, em reunião com o Bradesco, tentando uma negociação, e o gerente daqui, com o gerente regional de contas públicas do Bradesco, abriu esse procedente porque eles perceberam que debitou o mês de junho e nós não havíamos pagado. E também eu mostrei para ele que houve uma penhora online lá em março. O que aconteceu? Nesse período, o doutor Everaldo concedeu esse prazo de 48 horas para a gente dar uma resposta com relação a essa negociação e, posteriormente, obviamente, como o banco negou o parcelamento ou o prazo, para que a gente quitasse os consignados. E justiça, quando vem a determinação, a gente não discute, a gente cumpre. E o que aconteceu? Graças a Deus, eu repito, graças a Deus, porque é um fato inédito que nós conseguimos. Quem estava na prefeitura ontem sabe disso, entre eu, o financeiro, o procurador, a assessoria jurídica, o diretor estadual do Bradesco, que gere as contas públicas, o gerente municipal, o gerente do Bradesco aqui, e uma videoconferência com o diretor nacional do Bradesco. Inclusive, quando fomos fazer essa videoconferência, na verdade era só para dar uma explicação que não haveria esse estorno, porque não tinha como fazer. Quando eu expliquei essa situação da forma que eu estou explicando para você e para todos os ouvintes da Rádio Sucesso, inclusive de maneira especial para todos os 864 servidores que passaram por esse transtorno, inclusive uma delas está aqui à minha frente, que é a minha esposa, que também foi debitada na conta dela. O que aconteceu? Conseguimos um fato inédito. O diretor, seu Tenório, eu agradeço de coração o entendimento dele, e ele falou assim: Lomar, cadê o controle do que foi debitado? Eu expliquei a situação, falei, tem gente que está com conta estourada, está um transtorno. Ele pediu para mim que segurasse na linha, já tinha mais de uma hora que a gente estava na videoconferência, e ele nos deu a grata satisfação de solucionar esse problema antes das 48 horas vencer, que foi o tempo concedido pelo Ministério Público, e devolveu o dinheiro para todos os servidores. Assim, inclusive as taxas? Ele falou que ia devolver exatamente o valor que foi debitado. Isso é um caso que ainda eu não tenho essa informação para te passar, mas devolveu para os servidores, e a gente vai brigar. Se tiver uma taxa de 1, de 2, de 10, juros, nós vamos brigar pelo servidor. Eu fui eleito, foi para defender os direitos do servidor. Aliás, eu sou um servidor que estou à frente da administração para isso. E graças a Deus resolveu, com o compromisso de pagar. E hoje o doutor Wilson já pagou o que estava em aberto e a gente está dentro do prazo que o banco concedeu. Então, Harilton, é importante ressaltar essa condição, porque quando nós tomamos essa decisão de pedir esse prazo para o servidor, Harilton, aliás, para o Bradesco, foi por quê? Porque se a gente paga o consignado, falta recurso para a folha. Nós tivemos que cumprir um compromisso com o transporte escolar, né? Para que eles continuassem rodando, porque senão seria problema também, por um débito que o Estado nos deve do ano passado. São 5 parcelas. Nós estamos cumprindo um TAC, nós estamos pagando previdência, que a gente tem que fazer complemento de parcelamento de tudo que vem, de gestões que realmente deixou essa dificuldade para a gente. Nós temos também, Harilton, que trabalhar de forma diária. O que é a determinação que nós passamos para o nosso financeiro, doutor Wilson? Chega cedo, o que tiver de recurso, isso até é uma orientação do nosso procurador e do nosso jurídico, chegou cedo, pega o recurso, faz os pagamentos prioritários. Quais são os prioritários? Cumprir o TAC, que é o quê? Atender o servidor, que é a nossa prioridade. Pagar o servidor. Por quê? Porque chega de tarde, aparece uma penhora online. No ano passado foi 600 mil, agora foi 112 mil. Tem mais um precatório de mais de 1.300.000 reais, que a qualquer momento pode debitar. Tem 100 e tantos mil de um cheque que foi sustado, de uma devolução do centro de especialidade odontológica que nunca foi cumprido. Além de penalidade, tem que ser devolvido. A Fundação Grace Machado, acabamos de receber uma notificação de mais 600 mil. Então, Harilton,
O Zilomar tá errado? Tá, porque infelizmente quando você não faz o pagamento na hora, independente da forma que seja, você tá errado. Mas como, Harildo? Eu questionei o banco. Como é que nós depositamos o dinheiro de março e vocês não debitou o consignado? Teve a penhora online. Eles falaram, nem nós conseguimos. Nem nós conseguimos. Quando depositou o dinheiro, a penhora online já estava lá, já foi debitado. Inclusive, esses 112 mil que foi debitado, nós conseguimos uma façanha para que a sociedade não perca. Nós conseguimos apresentar um projeto para que esse dinheiro seja devolvido para o município para cumprir um projeto que seja na área da educação ou na área social. Tentar reverter o quadro. Então, Harildo, é muito pesado para a nossa questão psicológica, para a nossa questão administrativa, porque a gente é pego de surpresa a cada momento. Eu brinco que lá na prefeitura, cada enxadada é uma minhoca. Porque toda hora você depara com um problema que não foi criado por nós. A gente está apagando incêndio a todo minuto, a todo instante. O total agora, de bloqueios das gestões anteriores dentro do seu governo já é de quanto? Olha, eu não sei te levantar precisamente, mas eu falei de vários, né? Tem 600 da fundação, 117 que foi já bloqueado, 586 que também já foi, tem mais 100 dos mais de 125 mil ou 155 mil do Centro de Especialidade Odontológica, que hoje está funcionando como AME aqui, que era uma coisa que foi maquiada e entregue para a sociedade e nunca funcionou. É uma grande verdade. E às vezes as pessoas falam para mim, parece que Zilomar, parece que as coisas estão acontecendo tudo nesse momento. Eu torço para que aconteça mesmo e que sirva de exemplo para que no futuro, nos próximos gestores, a pessoa quando entrar numa prefeitura, ele entrar sabendo do tamanho do problema que ele está enfrentando e saber que olhar para trás para ver as irresponsabilidades que foram cometidas, né, Harildo? Eu, sinceramente, eu fico preocupado. E às vezes, Harildo, eu quero até que fazer um agradecimento para alguns e assim até um repúdio para outros. Eu ouvi atentamente ontem a sessão da Câmara. Como é que o senhor viu a fala do vereador Leirson? O que eu vejo, o Harildo, é o seguinte: a coisa mais fácil que existe no mundo é atirar pedra. Agora vira vidraça para ver, né? Eu tive informação de reuniões que teve em residência de pré-candidato aqui em Jaraguá, com algum vereador, porque graças a Deus nós temos uma maioria forte de vereadores competentes e vereadores de responsabilidade, mas alguns vereadores, eles não estão preocupados, alguns vereadores, né? Eu não quero aqui citar nome, mas toda a sociedade que está me ouvindo sabe, eles não estão preocupados em solução do problema não. Ninguém estava preocupado com o dinheiro da conta do servidor, estava preocupado em criar mais tumulto para a nossa administração, desestabilizar. Nesse momento, enquanto eu estava reunindo um grupinho para criar problema para a administração, para criar possibilidade de processo, possibilidade de afastamento, enquanto estava pensando nisso, nossa administração estava lutando em prol do servidor para ter aquela vitória, aquela conquista da devolução do dinheiro, que o recurso era deles, eles não podiam pagar por isso não. O doutor Wilson foi bem claro, falou com o banco, falou assim, penaliza o município, mas não penaliza o servidor não. Harildo, você tem uma dívida, você pede um prazo, a pessoa te pede um tempo para responder, até que responde você está atrasado com ela? Tem que aguardar, né? Tem que aguardar. Agora, eu vou te falar outra situação que é grave para nós. A Lília estava com dinheiro na conta da educação, que é do Fundeb, R$ 48.646,11. Eu recordo até o centavo. Pra você ter uma ideia, o tanto nós estávamos focados em resolver o problema das pessoas. Na quinta-feira, ela com dinheiro, na sexta-feira, debitou na conta do servidor e ela com dinheiro para pagar o banco. Ela me ligou, Zilomar, paga o banco? Eu falei, não paga. Veja com o doutor Wilson. Ele falou, não, até eu liguei pro doutor Wilson, mas ele está numa outra ligação discutindo outros assuntos. Eu falei, não paga. Por quê, Harildo? Porque eu liguei no banco, falei, aguenta a mão aí. Liguei no banco para saber, nem o próprio banco tinha informação se o débito que tinha feito na conta do servidor era do mês de junho ou era de maio. Aí se ela paga o banco, estaria pagando a conta pro banco 2 vezes. Agora, Harildo,
Tem vereador que ele não devia ter a nomenclatura de vereador, não. Da agora para frente eu vou falar advogado do Bradesco. Porque o dia que eu pedi um prazo pro Bradesco foi para pagar a folha do gari, a folha do guarda, a folha do professor, a folha do servidor. Por quê? Porque tem hora que é assim, Harildo, você cobre a cabeça e descobre o pé. Se você pagar, se o banco pode me dar um prazo legalmente, oficialmente, para que eu cumpra a folha de pagamento, porque eu pago o transporte escolar de uma conta que foi deixada pelo governo do estado e a gente cumpriu, pagou. Então, eu vejo isso como uma defesa do servidor. Agora, a pessoa vai brigar para me pagar um comissionado, eu estou vendo ele como defensor, um advogado do banco. Tem que mudar o nome, não tem que ser vereador. Agora, não. Prefeito, hoje pela manhã, o senhor deve ter ouvido aí a entrevista do doutor Everaldo, uma entrevista forte, em que ele fala que um processo por causa dessa questão dos consignados foi aberto contra o ex-secretário de Finanças, o Silvano Martins, e fala também que encaminhou para o Tribunal de Justiça um pedido de abertura de processo, segundo ele, de peculato, exatamente por causa dessa questão dos consignados. Como é que está a defesa do senhor? Como é que o senhor viu essa ação do Ministério Público? Olha, com relação à minha pessoa, eu tive essa informação, né? Nem sabia, porque os taques que foi assinado, nós vínhamos cumprindo, inclusive tá totalmente cumprido o TAC, nós pagamos tudo, estamos acabando de concluir isso. Agora, essa informação de processo, pelo menos a minha, eu não fui citado de nenhum processo ainda, graças a Deus, né? Aí quem vai poder explicar melhor a situação, que é a parte jurídica e técnica, eu vou pedir para o procurador para ele explicar melhor essa questão da situação, e se ele quiser até que sinta-se à vontade para falar até sobre os meus comentários aqui com relação à situação que foi acontecida nesse final de semana. Bom, vamos cumprimentar então aqui o procurador-geral do município, advogado Euclides Neto, que responde pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura. Euclides, bem-vindo aqui ao nosso jornalismo. Acho que o microfone, deixa eu ver se tá ligado aí, porque agora sim. Vamos ver aqui. Agora sim, Euclides. Obrigado, Harilton. Obrigado, Dionei. Boa tarde a toda a população jaraguense. Em relação a essa questão do processo, deixar bem claro que o doutor Everaldo tem toda a capacidade jurídica e toda a competência e está certo na convicção dele, né? Ele age de acordo com a convicção dele ele ofereceu denúncia contra o secretário Silvano, que ele vai ter a dia de resposta dele, e enviou ao tribunal, já que o prefeito tem foro privilegiado, a questão do Zilomar. Mas, na verdade, em relação ao Zilomar, não pode se falar que há processo ainda, porque para haver processo, o Tribunal de Justiça tem que vamos dizer assim, acatar essa solicitação do Ministério Público e instaurar o devido processo, dando um direito de defesa para o Zilomar, assim como o Silvano vai ter. Então, em relação ao prefeito de Zilomar, especificamente, ainda não há processo, porque ainda não foi isso acolhido. O tribunal, inclusive, pode chegar e concluir que não há qualquer crime, nada, e mandar arquivar, porque tem um foro privilegiado, o Zilomar era do tribunal que age. Então, como ele não foi citado ainda, nós não temos como nem falar sobre esse processo, porque não houve qualquer citação em relação a esse processo. Vai deixar bem claro que é todo o direito do Ministério Público, que ele está fazendo da forma correta, que é enviar para o tribunal. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que vai decidir se haverá ou não um processo em relação ao Zilomar desse fato dos consignados. Prefeito, daqui para frente, como vai ficar essa questão do consignado? Vai resolver? Isso não vai ser mais manchete daqui para frente? O senhor pode fazer esse compromisso? Olha, Harilton, eu te afirmo com toda certeza que o dinheiro que tiver para pagar as despesas a gente vai fazer e vai pagar. Agora, eu não posso te dar a certeza e ter a convicção que na hora que nós depositar o dinheiro no banco não vai vir outra penhora online de outro problema passado que vem acontecendo sempre. Então, veja bem, como que eu deposito um dinheiro para pagar o consignado, vem uma penhora online que vem determinação do Banco Central e retira o dinheiro. É uma coisa que eu não posso afirmar, mas que a gente foi até um acordo, já está feito, firmado com o banco, inclusive com o aval do diretor nacional das contas públicas do Bradesco, e a gente vai fazer de tudo para cumprir o acordo que a gente vem fazendo e a gente vem cumprindo.
Então a gente está muito tranquilo, a consciência da gente é o que mais manda e que mais pesa nessa nossa administração. Eu admiro, né, e agradeço a Deus por ter me dado essa sabedoria de saber escolher muito bem os nossos servidores, secretários, as pessoas que têm cargo de confiança. Eu estou muito bem amparado e a gente fica muito tranquilo. Todas as nossas decisões, eu busco o entendimento da parte técnica e jurídica, né? A gente está tranquilo com relação a isso, porque a gente sabe da nossa boa fé, da nossa intenção e do tanto que está difícil para que a gente possa cumprir esses compromissos. E a gente vai fazer de tudo para cumprir 100%. Ontem na Câmara, prefeito, só aproveitar esse assunto também, foi colocado lá pelo vereador Leirso de que há um compromisso de pagar primeiro os aposentados e depois os comissionados. Segundo ele, esse acordo não está sendo devidamente respeitado. Como é que está? O aposentado está recebendo primeiro do que o comissionado? Olha, o doutor Wilson está até sorrindo aqui, né? Porque o doutor Wilson teve o cuidado de visitar os juízes da cidade, o Ministério Público e, consequentemente, a Câmara de Vereadores. Ou seja, ele visitou os 3 poderes e a instituição, que é o Ministério Público, dizendo que a sua secretaria estava de portas abertas para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida e qualquer sugestão, opinião. Mas, por incrível que pareça, tem alguns vereadores que acham que a prefeitura não tem portas abertas, mas eu quero dizer que, independente da bandeira partidária, a prefeitura é um órgão público que está lá para ser transparente e abrir as portas para receber qualquer vereador. Essa informação não procede porque o doutor Wilson até brinca que ele ainda brinca assim, que o último a receber vai ser o prefeito. Sempre que está pagando, as prioridades são os aposentados, os consignados, os servidores. Inclusive, quando falta dinheiro, né, doutor Wilson, a gente seleciona aquelas folhas, principalmente dos que ganham menos, porque aqueles que ganham menos é o que às vezes tem menos reserva e faz mais falta. Então a gente tem esse cuidado e você pode ter certeza que nós estamos atendendo 100%. E com relação a esse vereador aí... Só para fazer uma correção, o vereador Leirso está nos ouvindo, ele até mandou um WhatsApp aqui dizendo que quem falou que os aposentados, primeiro os comissionados e depois os aposentados, foi o Nilvan, não foi ele. Ele falou que... tá certo. Então desculpa, Leirso. E as minhas palavras que foi direcionada a você, provavelmente o vereador Nilvan está ouvindo também, que seja para ele, então. Bom, em relação ao Euclides, quero fazer uma pergunta aqui para o Euclides, em relação a esses bloqueios que está tendo. O que mais tem de bomba pela frente ainda, de precatórios que podem ser debitados? Você tem conhecimento? Quando é que essas bombas de efeito retardado vai terminar? Não, terminar não vai terminar nunca. Enquanto tiver, né, a administração pública não vai terminar nunca. Temos um problema grave, Haroldo, que para ser sincero, a gente perde a noite com isso. Nós sabemos, nós temos um próximo da Saneago agora, um valor menor, mas temos um outro de uma pessoa só, uma pessoa em Jaraguá. Quem que é a pessoa? Tem o nome? Eu tenho o nome, posso te passar depois. Agora eu não tenho ele aqui. 1 milhão, cento e pouco. E é para esse ano? Para esse ano, e vamos dizer assim, para o povo entender, para ficar mais. Está na porta, já está no Tribunal de Justiça. Nós tentamos agora marcar um audiência de conciliação com essa pessoa para tentar um acordo. O Tribunal de Justiça, através do presidente, mencionou que primeiro da Saneago, posteriormente o dele, então nós estamos esperando o da Saneago para tentar. Saneago é quanto? O da Saneago de cor eu não sei, eu posso te passar depois, que é muita coisa, é difícil lembrar. Nós estamos tentando primeiro da Saneago, né, que primeiro é a ordem de preferência, é a ordem cronológica, e para depois tentarmos que essa pessoa de 1 milhão e tanto. Essa é uma ação antiga que teve possibilidade de acordo e tudo e não fez, e agora está em 1 milhão e pouco. Então nós temos que tentar, eu conheço o advogado dela, da ação, eu como doutor Elcio, o doutor Elcio até foi na reunião no tribunal, e nós vamos tentar um acordo, mas é tentar, porque a pessoa não tem nenhuma obrigação de acordar, até porque como já está na boca, para entender assim, o advogado não faz muito questão de acordo. Então, se não tiver o acordo, se nós não pagarmos, um bloqueio de 1 milhão e cento e poucos mil reais. Prefeito, sabendo que tem esse montante da Saneago, que no valor não foi revelado, mas provavelmente é um valor alto,
e mais essa pessoa que tem 1 milhão para receber da prefeitura. Quais são as medidas que o senhor já está tomando preventivas para fechar o caixa no final do ano? Porque a gente sabe que o orçamento está apertado. Se tem um bloqueio de 1 milhão, pagamento de 1 milhão, desequilibra as contas que a gente sabe que já estão com dificuldade. Quais são as medidas que o senhor já está prevendo ou terão que tomar para dar conta de atravessar esse 2019? A gente está buscando novos investidores, novas empresas para se instalarem em Jaraguá, para aumentar a arrecadação, obviamente, né? Nós estamos tomando medidas que realmente geram muito transtorno, muita confusão com relação à sociedade. A exemplo de terceirizar a festa de exposição agropecuária foi uma das medidas para que a gente evitasse de fazer um gasto alto, né? Diminuir gasto com festividade, com carnaval, com muitas outras coisas. Uma série de ações que a gente está tomando. E da agora para frente vai começar os cortes na própria carne, a gente precisa de fazer. E para você ter uma ideia, nós tivemos uma reunião, até atrasamos um pouquinho, que nós queríamos estar aqui mais cedo, discutindo com relação a uns créditos que pode ter tributário, que pode chegar aí talvez até na casa dos 50 milhões para Jaraguá. Então vai começar a fazer esse trabalho para que a gente possa buscar meios e artifícios para que a gente possa cumprir os nossos compromissos. Mas a situação é complicada, pode haver aí exoneração de comissionados para tentar, claro, até porque a Câmara também está debatendo, e aí foi o próprio vereador Leis que falou que a Prefeitura está recebendo 7 milhões por mês e que parece que já teria atingido o limite da lei de pagamentos, 54% do orçamento, que pode ser, acho que é a lei Camata que chama, 54% do orçamento é que pode ser gasto com funcionários. Já teria ultrapassado esse teto. Procede? Já furou esse teto, prefeito? Olha, nós temos, engraçado, né? Por exemplo, Itaberaí é um município que arrecada mais do que Jaraguá, tem 50 mil habitantes, é um município bem mais jovem que Jaraguá, mais novo que Jaraguá, e o índice de lá está 65%. Nós temos histórico de municípios circunvizinhos que está com índice 72, 78, 75. Nos 2 primeiros anos nós conseguimos fechar o índice bem no limite. Agora, realmente, antes do primeiro quadrimestre deu uma ultrapassada. A gente sabe que se ultrapassar 1%, você tem que tirar 2%, que é para cumprir o 1% que passou, e diminuir mais 1% para compensar o que foi passado. Mas agora é o seguinte, vou fazer uma pergunta não para você, né, já que o vereador está ouvindo. Eles cobram para tampar buraco, né? A gente tem que ter pessoas para fazer isso. Cobra limpeza de lotes, de praças, uma série de coisas. A gente luta para que faça isso. Aí cobra que demite as coisas. Então a gente sofre muito com essas dificuldades, mas a gente está lutando para que a cidade nossa tenha uma boa administração e as coisas fluam de maneira correta, né, Radilton? Agora já são 12 horas e 59 minutos. Os ouvintes estão mandando mensagens, algumas estão chegando, outras não. Hoje o WhatsApp está travado, né? Um problema que não está acontecendo só em Jaraguá, no Brasil inteiro. São 3 países com problema de instabilidade no WhatsApp. É por essa razão que a gente não está colocando aqui todas as perguntas de ouvintes, né? A gente está colocando os temas, os assuntos, para que o prefeito Zilomar possa estar respondendo. Eu acho que ficou claro aí o posicionamento do prefeito, as dificuldades, e também nós não deixamos de tocar em nenhum assunto, seja na esfera das críticas feitas pelos vereadores, do posicionamento do Ministério Público, e o prefeito teve aí a oportunidade de colocar para a população a versão dele, colocar também aí as dificuldades que estão sendo atravessadas pela Prefeitura Municipal de Jaraguá. Eu quero aqui só falar rapidamente com o seu Wilson, que está aqui conosco, que é o seu Wilson Martins, que é o secretário de Finanças. Seu Wilson, boa tarde. Boa tarde, Radilton. Boa tarde, ouvintes da Sucesso. Eu acho que o microfone não está funcionando aqui. A gente usa ele. Vamos ver se está. Agora se está funcionando, seu Wilson. Boa tarde, Radilton. Ainda não. Acho que nós vamos ter que. Não, mas esse é o número. Agora sim. Agora vamos lá. Agora sim, seu Wilson. Desculpa. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Eu estou à sua disposição para algum esclarecimento que tiver ao meu alcance. Seu Wilson, aquele dia o senhor falou que o pessoal do Bradesco tinha sido leviano, né, nessa questão dos comissionados. O senhor mantém esse posicionamento depois desse acordo, dessa negociação? Olha, inclusive eu não digo que foi repetido pela promotor, porque eu não tenho essa pretensão de falar que o promotor vai repetir o que nós falamos. Mas ele usou um termo dizendo o seguinte: olha,
foi um débito indevido, praticamente arbitrário, certo? Esse é o termo que eu me referi. Agora, quanto levianidade, de ser leviano, eu falei porque eles estiveram comigo na parte da manhã. Contei a minha história de banco, que eu comecei no Bradesco, e a gente estava num papo dos mais agradáveis, muita vontade. E eles não me disseram que ia fazer esse débito à noite. Porque se eles tivessem dito a mim, eu ia falar, não faça, porque vai trazer uma consequência muito grande e não é adequado a debitar o servidor. O servidor não tem nada a ver com isso. O problema é com o município está te devendo, está errado, então é com a gente. Mas ontem eu tive a oportunidade, e comigo é fácil de entendimento, porque eu também já fui gerente de banco, e conversando com o Sandro falou, seu Wilson, eu juro para o senhor que eu não sabia. Então, diante dessa, e eu acredito plenamente, porque acontecia comigo, às vezes o nosso centro de processamento, ou nossos órgãos superiores da direção, fazia esse tipo de débito, e eu, como gerente, no outro dia, levava o susto. E ele afirmou, diante disso, eu falei para ele, porque eu falei para ele mesmo, eu falei na imprensa que você não podia ter feito, você foi leviano comigo. Agora eu retiro essa colocação diante da explicação e por eu entender que ele está correto em afirmar que ele não sabia também. Agora, o servidor ainda tem dúvida se vai ser cobrado taxas, né? A questão do estorno. Ontem o que foi negociado com o Bradesco garante ao servidor que ele não vai ter nenhum prejuízo com essa situação. Com certeza, porque também, de acordo com o meu conhecimento bancário, quando você promove um estorno, o estorno ele busca o crédito, acreditar, fazer o lançamento na data do débito e consequentemente ela anula todos os encargos que foram debitados nesse estorno. Espero que aconteça. A dificuldade para mim, e também de entendimento bancário, não de secretário, é que no dia 30 de cada mês os balancetes dos bancos fecham e eles fazem um débito de juros, normalmente o Bradesco faz no último dia do mês, e pode ser que tenha dificuldade de fazer esse estorno, porque o lançamento aconteceu no dia 27, o Zilomar falou que eu fui comunicado dia 28, eles estiveram comigo na quarta-feira 26 e fizeram o lançamento 27, de onde que eu falei que podia ter me avisado. Então, fechou no dia 30. No dia 30 eles debitaram não só os juros do excesso em conta motivado pelo débito do consignado, mas todos os juros devidos. Ontem o vereador Leirso, e ele, a gente está citando muito ele aqui, porque o discurso dele foi em cima dessa questão ontem. Ele falou que tem um ofício em mãos do Bradesco do dia 24 de maio. Sim. Não é contraditório? Ele tem um ofício do dia 24 e o senhor ter recebido só um mês depois? Não. Eu quero é uma oportunidade do senhor esclarecer. Sim, esclarecer. Inclusive, o prefeito Zilomar, questão de data, pode ser, diante de tantas coisas que a gente está na cabeça, e o tumulto que foi isso aí, no dia 24 de maio, saiu da cidade de Osasco, São Paulo, um comunicado do Bradesco dizendo que doravante estava suspenso o convênio com o município, em face do inadimplemento, que eles iriam debitar a partir de então a conta do servidor. Eu entendi que doravante seria o mês de junho. Aí eu determinei que fosse, liguei para todos os secretários e tesoureiros, dizendo o seguinte: olha, a folha de junho vai ser cheia. Nós não vamos debitar o consignado na folha do servidor, porque o Bradesco já vai fazer isso. Então já estava prevenido, inclusive o recurso, tudo, e para fazer, porque eu tinha comunicado na mão. Eu seria também leviano se eu tivesse falando assim, não fui comunicado. Foi comunicado que a partir de junho isso iria acontecer. Só que não foi junto com a folha, foi no dia 27. Aí que foi a falha. Mas a gente também, eu não quero assim para falar de falha do Bradesco, porque é já consertado. Virar a página, né? Agora tem que virar a página, até porque ele só fizeram o estorno porque acreditaram que houve erro por parte deles. Porque se não fazia, isso traz um transtorno contábil para o banco que ninguém imagina. Repito, porque no dia 30 faz o débito de todos os juros. Se você estava usando o limite e depois também aumentou,
você vai pagar os juros lá do uso do limite e também do excesso da conta que motivou pelo débito do Seu Wilson, muito obrigado. A gente já está com o nosso tempo. Você deixa um minuto eu falar a respeito claro. dessa informação pelo vereador Leir. Ele sabe disso, porque eu passei áudio para ele me ligou, nós conversamos. Eu estive na Câmara lá, fiz uma reunião com todos os vereadores, eu assisti a sessão, depois convoquei todos eles, reuni com eles, coloquei a seguinte posição que eu passei para vocês, inclusive em off, e vou repetir, que para mim, que não sou político, não tinha esses dois partidos na Câmara, oposição e situação. Eu desconhecia. Se tivesse oposição e situação lá, eu desconhecia esses dois partidos. Eu disse que eu estaria à secretaria de porta aberta e que eles não precisariam nem de esperar para ser atendidos. Podiam entrar pela porta interna, que eu atenderia. Então, buscasse todas as informações que precisasse, com transparência, estava aberto. E se também achasse por bem de me chamar lá no gabinete deles, para fazer qualquer esclarecimento, eu iria. E se eu não desse conta de responder, eu acionava o contador do município, ao departamento jurídico do município, se eu não desse conta de responder. Mas eu queria que tudo ficasse esclarecido, transparente. Agora, falei com o vereador Leir, através de áudio. Eu acho que um vereador que tenha satisfação de dar as informações corretas ao seu eleitor, que é papel dele. Ele tem um compromisso com seus eleitores, dele e deles. Ele tem que buscar a verdade na fonte. Não é eu acho, eu suponho, eu vi no portal Transparência, eu vi no site do tribunal. Isso não é online. Isso não é informação. Informação online do que aconteceu. O que o senhor pagou hoje? Eu já tenho o que pagamos hoje. A informação correta, precisa, online, é lá na fonte. E eu não tenho situação, posição, atendo a todos. Tá certo, seu Wilson, muito obrigado. Só pra gente fechar aqui com o Euclides, agradecê-lo também pelas explicações, pela participação aqui. Obrigado, viu, Euclides? Obrigado, eu precisando, estamos à disposição. E uma última pergunta aqui para o prefeito Zilomar. Nós conversamos essa semana com o ex-prefeito Lineu Olímpio e durante a fala dele, ele citou vários recursos que que estão sendo agora utilizados para concluir obras, né? Falou de um recurso de 700 mil, falou das UBS, falou do estádio. O senhor deve ter acompanhado essa entrevista, as informações estão corretas, deixou esse dinheiro mesmo? Quando é que essas obras vão ser entregues, prefeito? Olha, recursos para administração pública, para você ter uma ideia, as emendas parlamentares que a gente busca esse ano só entra ano que vem. O que busca o ano que vem só entra no outro ano. E os parlamentares que tiveram voto em Jaraguá, eles colocam recursos, principalmente na área da saúde, que eles têm umas cotas para colocar, nos municípios que eles tiveram voto, até porque ele não sabe quem será o próximo gestor. Então, realmente tem. Nós temos que até agradecer, né? Tem emendas de Jovair Arantes, como tem de vários outros parlamentares. O que não pode fazer continência com o chapéu alheio. Isso eu não faço. E um compromisso da nossa administração, independente de A ou B que iniciou uma obra, é fazer de tudo para terminar e entregar para a sociedade. E é isso que a gente está fazendo. Para você ter uma ideia, Haroldo, eu até pedi uma informação lá no nosso escritório de captação de recursos e planejamento. Obra do estádio 2016 obteve 2 licitações. A primeira, a empresa Prêmio, solicitou rescisão amigável e ficou paralisado por mais de 8 meses, sendo licitado novamente no nosso governo. Mas para que isso acontecesse, nós tivemos que fazer um trabalho jurídico muito pesado para que a gente conseguisse fazer o que foi feito, que é o vestiário e a cobertura do estádio. Ou seja, por uma irresponsabilidade e às vezes incompetência, ficou obra demais inacabada e nós estamos lutando para terminar. As UBSs, que são desde 2013, por que será que não terminaram essas UBS? Tiveram 12 anos, né? Para realizar as obras. Depois tiveram 4, depois mais 4, depois mais 4 anos e as obras não acabaram. Por quê? Essa eu faço a pergunta. E agora, graças a uma ousadia dos nossos secretários, do trabalho que está sendo feito, as 4 UBS estão sendo terminadas, concluídas. Mas para isso acontecer, nós tivemos, ó, para você ver, isso é Fundo Nacional de Saúde, foi indicação
realmente indicação do deputado Jovair Arantes. Ex-deputado. Era o deputado que representava o município. E ele indicou, esse recurso foi para a gestão que não teve a competência e não terminou a obra. E essa variação de preço que teve, para você ter uma ideia, Harilton, só para você ter uma ideia, as contrapartidas foram usados valor de convênio para fazer contrapartida. O valor gasto numa obra que estava muito pouco executada foi muito maior do que o que nós já gastamos. E hoje as UBS estão lá para serem entregues. Então o nosso compromisso é entregar essas obras e concluí-las. E até foi falado a respeito de um valor para a travessia lá do Sertório. Aí eu pedi essa informação também, porque, repito, eu não gosto de fazer continência com chapéu alheio. Sempre, independente da bandeira partidária, que queira contribuir com o município, é sempre bem-vindo. E a gente vai sempre executar com responsabilidade, com transparência, e depois a gente vai dar os méritos também para as pessoas que conseguiram. Agora, a questão do Sertório é uma indicação de R$700 mil para a obra junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Está lançada no programa e estamos aguardando sua análise pelo órgão competente para que seja liberado, mas ainda não é, porque às vezes quando fala assim, eu consegui um recurso para lá que falta fazer, dá a impressão que o dinheiro já está na conta. Não, está lá indicado. Agora, pode acontecer do presidente ir lá e cortar a verba e Jaraguá ser incluso nesse corte. Então, a hora que tiver o recurso lá pronto para executar, a parte nossa nós fizemos e continuaremos fazendo. O senhor vai convidar o Jovair para a inauguração das obras? Olha, eu acho que eu vou deixar esse convite para que os apadrinhados políticos deles façam, né? Porque, como foi bem dito, isso foi um recurso que foi colocado na época, né? Mas é claro que ele é bem-vindo, né? E contribuiu, e a gente vai receber o ex-deputado com muito carinho, agradecer pela sua contribuição. A gente não tem essas coisas. Foi bom você tocar nesse assunto, porque ontem foi mencionado na Câmara de Vereadores até do almoço que eu servi na minha casa para as autoridades que estiveram aqui, né? Eu quero deixar bem claro, aquele almoço que o vereador citou, referindo até a cadeira para o povo sentar, eu acho que quando a gente tem o privilégio de receber tantas autoridades em Jaraguá, no mesmo período, Jaraguá nunca teve isso, e por uma causa justa, que foi uma junção, uma união do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Prefeitura Municipal, do Conselho de Comunidade, Conselho de Segurança Pública e a comunidade, para entregar um benefício que ficou parado há 12 anos. Aí ele esqueceu de falar disso. E aí o que acontece? Esse almoço foi servido sim na minha casa, porque a reunião acabaria nesse horário. Eu fiz questão de servir um almoço e receber bem as autoridades que vieram para concluir, para inaugurar uma obra concluída. Agora o que é pior, né, Harilton? Sim. O que é pior? A gente ficou triste porque acabou, quando sempre falava assim, quer fazer as coisas, não deixa fazer, trava. O pior, bloquearam o governador para não ir na minha casa. Então, ele na situação de vereador do DEM, ele tinha que estar junto, forçando, brigando pelo governador lá para casa, que o governador ia passar pelo menos 1h30 lá, ouvindo pedido, não só meu, mas meu, dele, do Breno, do ex-prefeito, dos nossos secretários, de todo mundo. A função do governo de Jaraguá com o governo do estado é discutir a administração. Nós estamos no período de administração, não é no período eleitoral. E aí, é engraçado. Bloqueia o governador de lá e ainda quer questionar o almoço que foi feito na minha casa. Pra gente encerrar, o prefeito Zilomar, última pergunta. E o pagamento da despesa lá foi com dinheiro nosso, viu? Do bolso, não foi da prefeitura, não. Pra gente encerrar mesmo agora, uma última pergunta. O Lineu Olímpio está nomeado assessor especial do governador Ronaldo Caiado. Na entrevista que ele nos deu, ele disse que a função dele será a articulação lá, ajudando o Ernesto Roller na Assembleia, um trabalho com a Gracinha Caiado, que é a primeira-dama, e articulação com os prefeitos. As demandas da cidade, o senhor vai levar e colocar na mesa para ele tentar ajudar a resolver as demandas, principalmente as demandas do Estado? Olha, foi bem lembrado. Eu queria até, eu não gosto de ficar criando polêmicas, não, mas eu estava ouvindo atentamente quando ele disse que você fez uma pergunta com relação ao PMDB. Eu queria até que você buscasse informação com Daniel Vilela
com o presidente do PMDB local, porque ele falou assim, não, que na verdade, quando fala que eu sou oposição ao governador e o ex-prefeito é a situação. Não. Eu estava num grupo político que perdeu as eleições e da agora para frente o governador, o que ele precisar de Jaraguá e o que Jaraguá precisar dele, nós temos que ser diplomáticos. Nós vamos ser e estamos sendo até agora. Eu não acredito, pelo perfil do governador Ronaldo Caiado, em momento nenhum eu acredito que esse governador vai ter retaliação por causa de alguma coisa. Até porque ele foi enfático quando ele disse que apenas 14 prefeitos apoiaram. Por quê? Porque a gente estava brigando pelo município, pelas obras do Estado que estava executando aqui. Então eu fiz tudo isso, eu não tive o privilégio de escolher o candidato. Eu segui uma fidelidade partidária e aos benefícios que estava sendo concedido para Jaraguá para não perdê-los. Né? Agora o que eu achei mais interessante, que aí mostra, a gente tem que olhar a cara do político. Né? Ele foi candidato a deputado e nos cartazes que estavam espalhados na coligação de Dr. Zé Hélito. E ele disse que o grupo que ele apoia é o PMDB do Ronaldo Caiado. E o PMDB teve candidato próprio, que é o Daniel Vilela. Então, eu na minha maneira de pensar, isso é uma coisa assim, vamos dizer, eu não sei nem explicar, é meio contraditório. Não, eu estou no grupo, toda a vida eu fui do grupo do PMDB, apoiamos o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, pelo menos que eu sei, era do DEM. Quem era o candidato do PMDB era o Daniel Vilela. Então eu acho que houve uma contradição com relação a isso, né? Mas você pode ter certeza que teremos a humildade, que nunca vai faltar pra gente, mas eu também tenho que ter pulso firme para esclarecer para os nossos ouvintes, para as nossas comunidades jaraguenses, os fatos e os acontecimentos. Eles têm o direito de saber de tudo, porque a vida nossa agora é pública, né? Tá certo. Tanto minha quanto do ex-prefeito. Agora, a gente está buscando representantes para que a gente possa fazer isso. E você não tenha dúvida, na primeira oportunidade que eu tiver, eu quero ir lá no gabinete, eu não sei onde ele vai trabalhar, né? Qual local, eu quero saber onde ele vai estar trabalhando, e vou lá, sim, pedir o apoio dele para Jaraguá e pedir. Primeiro, eu já vou fazer um pedido ao vivo aqui. Nós temos que mostrar força. Vamos retomar a obra do Primavera 3, que o convênio está firmado, assinado, já foi pago 2 parcelas e está paralisado. Vamos terminar o asfalto da Mirilândia, que o convênio está pronto, firmado e assinado. O Santa Fé já está praticamente pronto, né? Mas mostrar força e união política é isso. Abraça com o prefeito Zilomar que está no governo, né? Junto ao governo estadual, e vamos concluir a obra. Juntos, abraçados, em prol de um único objetivo. Os vereadores têm que estar, como muito, a maioria estava, e foi forte para isso, abraçado, brigando com o Bradesco para estornar. Não é brigando, defendendo o Bradesco para conturbar e confundir as pessoas, não. Prefeito. Eu agradeço você, desculpa pelo desabafo, mas eu tinha que falar. Agora não esquece de entrar em contato com o Daniel Vilela e perguntar, afinal de contas, quem que é o PMDB de Jaraguá? Tá certo. Obrigado, prefeito Zilomar. Já são 12h19. O Ed Banana tá ali nos olhando assim um pouco.